Olá, eu sou a professora Patrícia, estou com o componente curricular de História e de Geografia para as turmas do EJA, fase 1 e fase 2. Na nossa aula de hoje, nós vamos abordar um pouco mais sobre a temática da cultura afro-brasileira e indígena, trazendo um pouco o processo de vida, o meio de vida, o modo de vida com que algumas comunidades tradicionais ou povos tradicionais, eles vivem. Então, como esse modo de vida desses povos, a gente vai destacar os quilombolas, os ribeirinhos, os assentados, os circenses e os ciganos. E aí, vamos conhecer um pouco desses povos? O que é que vocês acham, Como é o modo de vida deles? E você, chaminézinho? Será que você sabe como é o modo de vida desses povos, dessas comunidades tradicionais? Vamos conhecer um pouco de cada uma delas? O primeiro grupo, ou primeiro povos, nós vamos falar um pouco sobre os quilombolas. Diante das leis que a gente já vem trabalhando ao longo das nossas aulas, a gente já falou um pouco sobre o processo histórico dessas comunidades, tanto indígena quanto os negros. E aí hoje a gente vai abordar um pouco sobre os quilombolas, que são comunidades que se localizam afastados, de áreas de centros urbanos, por exemplo, de uma área que seja de difícil acesso. Em geral, formados por escravizados que foram fugidos, daquela situação que nós já aprendemos, Então, eles revoltados com aquela situação que eles viviam, eles começaram ali a fugir, a se refugiar, em outras áreas para não serem localizados. E por isso que eles, encontravam uma área que fosse de difícil acesso para não serem capturados, E aí, hoje, a gente estima que há mais de 3 mil comunidades quilombolas reconhecidas aqui no Brasil. E aqui, no nosso estado de Pernambuco, a gente também vai encontrar algumas dessas comunidades quilombolas. Então, aqui no Brasil, em Pernambuco, a gente tem 196 territórios quilombolas, somando aí mais de 500 comunidades, e uma população aproximada de 250 mil quilombolas, onde grande parte dessas comunidades vivem da agricultura familiar, ou seja, eles plantam ali para o sustento dele, Então, eles vivem ali na comunidade desenvolvendo o próprio alimento para ser distribuído entre essas comunidades por meio dessa agricultura familiar. Outra parte, ela encontra-se impedida de produzir por não terem seus territórios regularizados, Assim como os quilombolas, a gente vai perceber que os demais povos, eles também vivem, muitas vezes em uma situação, que não são tão reconhecidos, Principalmente, por exemplo, os circenses, os ciganos, que às vezes não têm os documentos ali, próprios, que é para um ser humano, que é o que torna ele cidadão, ter direitos reconhecidos, ter os deveres também, reconhecidos. E aí, o mais emblemático dos quilombos formados no período, colonial, a gente vai destacar que foi o Quilombo dos Palmares, Principalmente, conhecido ali como um Zumbi, o Zumbi dos Palmares, que localiza-se na Serra da Barriga, no estado de Alagoas. O próximo povo que a gente vai conhecer são os ribeirinhos. Os povos ribeirinhos são aqueles povos que estão ali localizados, nas margens dos rios, que convivem ali diariamente com o recurso hídrico, Então, eles têm uma adaptabilidade àquele ambiente natural. Como, por exemplo, o modo de vida do ribeirinho, ele está muito ligado à questão das cheias dos rios. Ou seja, a imagem mostra a própria estrutura, a própria construção das casas, das moradias desses povos ribeirinhos.
Então, eles é uma espécie de ser mais elevado, porque nos 6 meses, por exemplo, principalmente, né, na região norte, ele vai ter aquela água, né, tomando conta daquele ambiente, daquela planície. Então, eles colocam uma certa elevação nas casas, porque quando chega esse período de cheia, né, de chuva, essa água não vai chegar a tomar, a invadir a casa dele. Mas eles começam a ter essa certa adaptação a esse momento, né? Então, eles utilizam embarcações para circular, né? Para ter uma certa comunicação com os demais povos ribeirinhos, né? Onde eles também vão cultivar pequenos roçados. Esses roçados, ele também vai servir para o consumo próprio. Um outro povo, né, são os assentados, e aí a gente visualiza, né, que é uma luta diária, uma luta constante, né, dessa população que não tem acesso à terra, que luta, né, diante ali do governo para conquistar, né, esse direito. Né? E esses assentamentos, eles também desenvolvem, né, uma certa prática que é a própria agricultura, a agricultura familiar, que eles destinam, né, parte dessa agricultura para a população de baixa renda, para escolas, para ONGs, que precisam, né, desse sustento. Os circenses, né, que são aquelas pessoas que trabalham em circos, muitas vezes a gente não percebe o quanto eles lutam para ter esse reconhecimento, né, enquanto cidadão, porque eles são considerados pessoas que vivem se deslocando de uma cidade para outra, até para conquistar público, né, enquanto trabalhadores de circos. Na maioria das vezes, esses povos não são contabilizados no censo do IBGE, pelo fato deles não terem moradia fixa, né, de serem nômades. Eles também, existe uma certa dificuldade das crianças, né, no que está se deslocando de uma cidade a outra, de conseguir acesso à educação. E aí a gente sabe que a educação é a obrigatoriedade, né, da criança, dos pais ali se matricular seus filhos a partir dos 4 anos de idade, já torna obrigatório. E aí essas famílias que têm crianças, né, encontram esse limite, essa barreira de não ter esse acesso à educação. Além do mais, a própria dificuldade em ter, né, os registros, também acesso para tirar a documentação. O próximo, né, os povos ciganos, que assim como os circenses, eles também enfrentam essas dificuldades de documentação, são povos considerados nômades, são povos que enfrentam um preconceito muito grande diante da cultura, diante da religião, diante do modo de vida, do modo que se vestem. Então, muitas vezes, quando as pessoas veem um cigano na rua, né, pelo fato deles se vestirem ali com roupas bem coloridas, utilizando muitos adereços, o pessoal olha assim com uma certa discriminação. Então, esses povos, né, que eu acabei de apresentar, é importante que a gente também tenha respeito diante dessa diversidade desses povos, tá? Diante de todas essas diversidades de língua, de cultura, de religião, que a gente consiga olhar para eles e enxergar que são pessoas, que são seres humanos e que estão lutando a cada dia pelos direitos que cercam eles. E para o nosso desafio de hoje, né, a gente vai fazer uma autoavaliação, tá? Então eu coloquei, ó, 3 rostinhos diferentes, né? Um rostinho feliz, um rostinho que está ali na dúvida, um rostinho triste, onde vocês vão marcar apenas um X. Então, o primeiro eu pergunto: conheci algumas características das culturas dos povos trabalhados na aula. Então, se você consegue se identificar aqui, conseguiu chegar até aqui, você vai marcar o rostinho feliz. Ah, eu não consegui conhecer, né? Não reconheci. Então, marca o rostinho triste. Ou ficou na dúvida, marca o que está ali na dúvida. Então, façam essa autoavaliação. Caso tenha dúvida, caso não conseguiu atingir nenhuma dessas, né, expectativas, então pesquisem mais a respeito desses povos para que a gente consiga se inteirar,
né, das dificuldades e da cultura que eles vivem, certo? Como vocês perceberam, né, hoje eu vi um pouquinho a caráter aí natalino, né, a gente está dando início aí a esse ciclo natalino, e eu deixo uma mensagem para vocês, né, estudantes que estão acompanhando as aulas em casa, que possamos aquecer os nossos corações com o clima natalino e transmitir o amor a todas as pessoas. Então essa mensagem ela caiu direitinho, né, na aula de hoje, no tema de hoje, que a gente consiga levar esse amor, essa harmonia, tá, para todas as pessoas que vivem aí ao nosso redor. Fiquem com Deus, espero que tenham gostado e até a próxima aula. Tchau!